E aí pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir aqui com a análise das questões a respeito do CPC 26. Olha essa questão de número 15. No grupo do ativo circulante do balanço patrimonial, são classificados os seguintes itens de caixa e equivalentes e demais itens com previsão de realização no curto prazo. De acordo com o item 66 do CPC 26, o ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios, exceto. Então ele quer exceção, tá? Então olha lá, espera-se que seja realizado ou pretende-se que seja vendido ou consumido no curso normal do ciclo operacional da entidade. Então aqui sim é um ativo circulante. Está essencialmente mantido, né, com o propósito de ser negociado também, era um dos critérios, né? Espera-se que seja realizado depois de 12 meses. Depois de 12 meses, então não é um ativo circulante, é um ativo não circulante. Então essa é a exceção. E se ele é caixa, equivalente de caixa, obviamente ele está dentro do ativo circulante. Então, tranquilo, né? Questão 16, o pronunciamento técnico CPC 26, ao tratar da classificação dos passivos, informa que as competências relativas a gastos com empregados e outros custos operacionais são parte do capital circulante usado no ciclo operacional normal da entidade. Com relação à falta de identificação clara de qual é o ciclo operacional, o aludido CPC estabelece que o mesmo deve ser o quê? Olha, a gente viu que deve ser de 12 meses. Quando a gente não consegue definir claramente qual que é o valor do ciclo operacional, a gente verificou que ele é de 12 meses. Não lembra? Tá aqui, ó. Olha lá, pressupõe-se que seja o quê? 12 meses, tá ok? Então, extremamente simples essas questões aí a respeito desse tema, né? Bom, vamos agora dar uma olhada no passivo, né? O passivo, e aqui vale ressaltar que a expressão passivo é sinônimo de passivo exigível, né? Por que eu estou falando isso aqui? Porque segundo a lei 6404, quando a lei fala de passivo, ela fala de passivo sendo sinônimo de passivo exigível mais PL, ou seja, o passivo total. As normas internacionais, quando a gente fala de passivo, a gente está falando das obrigações, tá ok? Do passivo exigível. Então, o passivo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer desses critérios. Então, olha lá, aqui sim a gente fala da liquidação, lembra? Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal, está mantido essencialmente com a finalidade de ser negociado, deve ser o que? Liquidado no período de até 12 meses após a data do balanço. Então veja que pouco importa quando que é a data do balanço. Então é sensacional isso aqui, né? Não importa se eu faço um balanço em 31 de maio, eu vou apresentar os meus ativos circulantes e passivos circulantes, aquilo que eu tenho de direito e de obrigação até os próximos 12 meses. Então pouco importa quando que é dado o balanço. Então a lei ela fala, né, até o término do exercício seguinte, não. Isso aqui não estaria correto, tá ok? Então, após a data do balanço. Eu apresentei a data do balanço no dia 15 de abril, então até 15 de abril do próximo ano, tenho os meus direitos e obrigações no ativo circulante e passivo circulante, respectivamente. E D, a entidade não tem direito incondicional, ou seja, um direito sem condições, ela não tem esse direito sem condições de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. Eu não tenho outra opção, ele tem que pagar isso até os próximos 12 meses, é isso que ele está falando. Os termos de um passivo que podem, a opção da contraparte, resultar na sua liquidação por meio da emissão de instrumentos patrimoniais não devem afetar a sua classificação. Então, os termos de uma obrigação, de um passivo, que podem, a opção da contraparte, resultar na sua liquidação por meio da emissão de instrumentos patrimoniais, não afetam essa classificação. Então, por exemplo, eu tenho um instrumento de dívida, eu tenho uma dívida para com um terceiro, né, e eu posso, por exemplo, pagar essa dívida entregando ação. É isso que ele está falando, eu vou transformar essa dívida, né, em ações. Isso aí não afeta essa classificação de passivo circulante ou não circulante, é isso que ele está dizendo. Todos os outros passivos são o quê? Passivos de longo prazo. Olha aqui, alguns passivos circulantes, tais como contas a pagar comerciais e algumas apropriações por competência relativos a gastos com empregados, por exemplo, o 13º, né, ele está falando, férias e outros custos operacionais são parte do capital circulante usado no ciclo operacional normal da entidade. Tais itens operacionais são classificados como passivos circulante, mesmo que estejam para ser liquidados em mais de 12 meses. Olha que interessante. Então pode haver alguma obrigação, né, com mais de 12 meses para liquidar, que está no ativo circulante. Ele está falando quando se refere aqui
a essas atividades operacionais, ou seja, dentro do ciclo operacional da entidade, tá ok? O mesmo ciclo operacional normal aplica-se à classificação de ativos e passivos da entidade. Quando o ciclo operacional normal da entidade não for claramente identificado, a gente já viu que é de 12 meses, tá ok? Segundo o CPC 26, a entidade deve apresentar todos os itens de receitas e de despesas reconhecidos no período em que suas demonstrações, aliás, receitas e despesas reconhecidas no período em duas demonstrações. A DRE, logicamente, e a DRA, que a gente acabou de ver, que a gente acabou de estudar. Essa última começa pelo resultado e inclui os outros resultados abrangentes. A gente já está sabendo disso, a gente já estudou a DRA. A demonstração do resultado do período deve, no mínimo, incluir as seguintes rubricas. Não sei se você percebeu, mas agora a gente mudou de assunto, né? Do nada eu mudei de assunto, não teve nenhuma questão a respeito do balanço patrimonial. Aliás, só deixa eu fazer um convite, né? Eu poderia, né? Eu poderia aqui fazer diversas questões, né? A respeito do CPC 26 e CPC 00. Eu deixei algumas questões a respeito de ativo e passivo, deixei para a próxima aula, quando a gente vai tratar do CPC 00, porque daí são mais questões. Então, esse assunto do CPC 26, muitas vezes ele se relaciona com o CPC 00. Então, faço um convite, né, para você acompanhar as questões de ativos e passivos. A gente vai verificar mais disposições a respeito de ativos e passivos quando a gente tratar da estrutura conceitual básica, né, no próximo bloco ou ainda, se não der tempo, na próxima aula, tá ok? Então, aqui a gente vai falar das disposições da DRE, né, mudamos de assunto e eu acabei não falando. Né? A gente falou do balanço patrimonial, das disposições, e agora vamos falar das disposições do CPC 26 a respeito da DRE. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque a estrutura da DRE, a constante do CPC 26, ela é um pouquinho diferente da estrutura da DRE da Lei 6404. Um pouquinho diferente, a gente vai ver aqui essa estrutura, tá ok? A gente pode comentar essas diferenças. Então, olha aqui, segundo o CPC 26, a entidade deve apresentar esses itens de receitas e de despesas reconhecidos no período em duas demonstrações, na DRA e na DRA. A demonstração do resultado, então aqui ele está falando da DRE, deve no mínimo incluir as seguintes rubricas obedecidas também às determinações legais, ou seja, a Lei 6404. Então veja que ele fala aqui receitas, e logo depois ele fala aqui dos custos dos produtos e das mercadorias ou dos serviços vendidos. Então perceba que essa receita é, na verdade, a receita líquida. Ele não fala das deduções, né? Se você lembrar a Lei 6404, onde ele fala da DRE, ele fala o seguinte: eu quero a receita bruta menos as deduções, como abatimentos, impostos sobre vendas, né? Ele diz lá. Aí você chega na receita líquida. Depois você tira o CMV e chega no lucro bruto. A DRE fala assim. Aqui ele só fala receitas. Então, segundo as normas internacionais, segundo o CPC 26, a DRA deve iniciar-se pela receita líquida. Exatamente isso. Quem faz essa evidenciação entre receita bruta e receita líquida, eu preciso, né, evidenciar isso, ou seja, as deduções da receita bruta são as notas explicativas. Então, cuidado. Né? Então, aqui já temos uma grande diferença entre DRE da Lei 6404 e DRE do CPC 26, que é o início. Enquanto que a DRE da Lei 6404 inicia-se a partir da receita bruta, né? A DRE do CPC 26 inicia-se a partir da receita líquida. Quem faz esse casamento, né, entre receita bruta e receita líquida, segundo o CPC 26, são as próprias notas explicativas, tá ok? Então, com isso a gente chega aqui no lucro bruto, né? Tiramos aí as despesas gerais, com vendas administrativas, outras despesas e receitas operacionais. Tiramos aí, ou somamos a parcela dos resultados das empresas investidas reconhecidas por meio da equivalência patrimonial, ou seja, resultado de equivalência patrimonial. E veja que a gente chega aonde, né? Isso aqui é uma novidade também em relação à Lei 6404, né? Chegamos aqui num resultado antes das receitas e despesas financeiras. Bom, depois disso a gente tira então as despesas e somamos as receitas financeiras. Chegamos, portanto, num resultado antes dos tributos sobre o lucro. Então, até aqui a gente volta, né? A gente volta nesse item H exatamente naquele ponto exato da Lei 6404, ou seja, no lucro ou prejuízo antes do lucro. Então veja que há uma diferencinha aí, né? As despesas e receitas financeiras, na DRE, eles ficam ali constantes das próprias receitas e despesas operacionais, né? Ou seja, você chega naquele resultado operacional líquido, né, na DRE da Lei 6404, retira as despesas, antigas despesas não operacionais, chamadas de outras despesas atualmente,
soma as antigas receitas não operacionais atuais ou outras receitas, aí sim você chega no resultado antes do lucro. Então tem uma diferencinha aqui, né? Essas receitas e despesas financeiras são jogadas para uma análise posterior, ou seja, posterior ao resultado antes das despesas e receitas financeiras, né? Maravilha! Continuando, tiramos as despesas com tributo sobre o lucro, ou seja, imposto de renda e contribuição social. Então veja que aqui a gente chega no resultado líquido das operações continuadas. Então olha que importante aqui isso aqui. A DRE, segundo o CPC 26, ele segrega os resultados em operações continuadas e operações descontinuadas. Lembra do CPC 31? A gente analisou aquele resultado nas operações descontinuadas? Então, exatamente isso aqui. Né? A DRE, então, ele pega as operações continuadas, que seriam as atividades ali operacionais normais da entidade, e apresenta para você qual foi o resultado. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da Lá Concursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da Lá Concursos, nós temos um super projeto de Cefaz Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de Cefaz. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direitos administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de Cefaz Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. 600 reais é o nosso curso. Este curso, nosso Cefaz, com as aulas do professor Igor Sintra, custa apenas R$600. É isso mesmo, R$600, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso Cefaz completo, ponto a ponto, e mais legislação específica com nossa equipe de professores aqui da Lá Concurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da Cefaz Carreira Fiscal aqui da Lá Concurso. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.